Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre aquele babado que ocorreu com o presidente Michel Temer, em que ele está projetando uma nova jornada de trabalho e criou uma polêmica enorme. Tanto que a polêmica caiu no colo do futuro prefeito Celso Russomano, e ele não soube explicar. Mas graças a Deus, nosso escritório sempre caminhando junto com a lei, e temos um departamento jurídico que é a doutora Elizabeth, cuida de condomínios, e ela vai explicar direitinho como que funciona essa nova jornada de trabalho, que já funciona, só que não existe como lei. E aí, doutora Elizabeth, explica para nós direitinho esse babado aí. Boa tarde. É a jornada de 12 horas, né? É a polêmica jornada de 12 horas de trabalho que o presidente Michel Temer está querendo sancionar, né, fazer o projeto de lei. Já existe isso. Existem algumas categorias trabalhistas que já estão fazendo jornadas de 12 horas. Com o pessoal da saúde, por exemplo, médicos, enfermeiros. E no meu caso, como eu trabalho com assessoria de condomínios, nós temos, por exemplo, as portarias, que elas têm que cumprir turnos ininterruptos de 24 horas. Então, eles acabam fazendo jornadas de 12 horas, porém, toda a polêmica vem de uma notícia contada pela metade, né? Veja bem, o presidente Michel Temer está sugerindo num projeto de lei a jornada de 12 horas, mas considerando a jornada semanal de 44 horas. Como é que isso está funcionando, por exemplo, no caso de portarias de condomínio, somente quando são empresas terceirizadas, né? Eles fazem turnos de 12 horas até completarem 44. Então, geralmente são turnos de 4x2, tá? Trabalha-se 4 dias, folga-se 2 dias. Ou também existem alguns acordos coletivos de trabalho de turnos 12x36. Trabalha-se um turno de 12 horas e folga no dia seguinte. No terceiro dia, volta a trabalhar 12 horas e folga no quarto dia, e assim sucessivamente. Dia sim, dia não, trabalha-se 12 horas e folga-se no dia seguinte. Só que o que está acontecendo? Por que precisa regulamentar esse tipo de jornada? Porque a CLT, ela amarra uma jornada de 8 horas, porém não excedente a 44 horas semanais. Então os sindicatos vinham fazendo acordos coletivos na chamada de compensação de horas. Você trabalha 4 horas a mais por dia, mas você tem um período de menos dias entre as folgas. Talvez você trabalhar 6 dias por semana, você trabalha 4 dias por semana para folgar 2, por exemplo, tá? Ou dia sim, dia não, como eu dei o exemplo. Só que isso tem parado na Justiça do Trabalho e o empregador entra com a ação pedindo a hora extra diária. E o empregador prova que existe o regime de compensação onde ele completa as 44 horas numa jornada de poucos dias entre folgas. De maneira que, se ele trabalha 12 horas em 4 dias, dá 48 horas, apenas tem direito a 4 horas extras e não 16 horas extras como os empregados têm alegado. E os juízes acatam o regime de compensação de horas. Eles têm acatado que é válido, sim, trabalhar 4 dias de 12 horas e receber 4 horas extras semanais por causa da compensação. Então, isso tem sido regulamentado nas sentenças da Justiça do Trabalho. Mas tem sido uma demanda muito polêmica e tem acarretado muito serviço, muita demanda nas mesas dos juízes. De maneira que, se o Michel Temer regulamentar o que já existe, a demanda trabalhista ela vai diminuir e o empregado não vai perder, porque ele continua com o regime de 44 semanais. Isso não foi mexido e não vai ser mexido. Apenas haverá a possibilidade de ter jornadas de 8 horas e jornadas de 12 horas, mas respeitando a jornada máxima de 44 semanais. Tá? Então eu sou a favor, eu acho que isso é importante regulamentar isso para poder diminuir a discussão disso daí na Justiça do Trabalho e também para desamarrar os acordos coletivos. Veja bem, nós estamos em época de crise econômica, nós estamos num período de alta de desemprego. Tá? Então precisa haver flexibilidade trabalhista para que mantenha o empregado no trabalho, para que não haja mais demissões além do que já está acontecendo. Então, com essa legalização da jornada de 12 horas, respeitado a semanal de 44 horas, os acordos coletivos serão mais fáceis de acontecerem anualmente, quando eles estabelecerem a jornada de 12 horas sem discussão de hora extra, que já está estabelecido que será respeitado o regime de compensação, de maneira que vai segurar o empregado no seu posto. Porque senão, se começar a inovar
direitos que não estão prejudicando o trabalhador, que não está tirando, suprimindo direitos de trabalhador, pelo contrário, está se discutindo para aumentar mais a despesa e perder isso daí, vai haver desemprego, tá? Os empregadores não vão conseguir respeitar, vai haver desemprego e muitos postos de trabalho até poderão ser fechados. Então, respeitado a jornada de 44 semanais, que eu estou a favor, também estou a favor da jornada de 12 horas, da forma que está sendo feito. É isso aí, doutora Elizabeth, você sabe tudo. A gente está por dentro, né? Não é? No mercado de trabalho, então isso. estamos desapercebidos. E né? como vereadora de São Paulo, nós vamos fazer muito mais por esses trabalhadores, né, Beth? Com certeza. Então, para a vereadora, doutora Patrícia Alonso, 20777. Beijão a todos.